Olá, sejam todos bem-vindos à Casa dos Meninos Sim, hoje juntamente com Benjamin Zait, Shemuel Zakai. Estamos aqui para dialogar com todos vocês que estão acompanhando, já são parte da família Anussim. Você que é Ben Anussi, Ben Anussim, né? Ou os Binei Anussim, são todos bem-vindos, né, a esse bate-papo. A nossa casa. A nossa casa, a tua. nossa casa. Zait, hoje nós vamos trazer um comentário, surgiu de uma publicação na nossa página, pessoas investigando sobre nomes. Sobrenomes. Buscando suas origens, buscando sua identidade, fazendo pesquisas e, né, identificando, além dos sobrenomes, os costumes encontrados no comportamento de seus familiares, né? Visto que gerou dúvidas e discussões, porque o assunto merece um bate-papo que talvez ainda não seja suficiente, mas vamos abrir esse canal para as pessoas saberem como buscar, como fazer essa busca, como fazer essa investigação, e muitas delas acabam partindo, né, pesquisando sobre a origem dos nomes dos seus familiares, acabam montando árvore genealógica dos seus pais, dos parentes dos seus pais, dos parentes das mães, né? Essas pesquisas, isso é interessante, porque quando um cristão novo ele era batizado, os padres eles colocavam um sinal indicando que ali era um cristão novo. Eles faziam essa separação entre os cristãos novos e cristãos velhos, e assim é mais fácil localizar através de pesquisas nos registros de batismo, nas igrejas onde seus antepassados foram batizados, né? A minha família vem do Piauí, a minha mãe vem do Maranhão, meu pai do Piauí, e todas essas famílias, as duas famílias, né? Elas têm costumes judeus, costumes velados, né? Costumes velados judeus. E eu tenho o projeto de ir até o Piauí para resgatar, saber a respeito de meus antepassados, né? Eu tenho esse projeto. Tá certo. O Zait que passou, que veio origem, né, do Piauí, Maranhão, a parte malandra dele é do Rio de Janeiro. E a parte de retorno é do Paraná, aqui do Sul, né? A sorte que eu dei de ter vindo para cá. E assim, e essa história se repete, né? Como já dizia Chico Buarque de Holanda, em uma de suas canções, que diz: meu pai era mineiro, meu bisavô baiano, meu tataravô pernambucano, meu pai paulista. Então, vai se misturando nesse país de dimensões continentais, né, os nossos estados. E o judeu ele tem uma coisa de mobilidade também. Ele nasce num lugar, quando você vai ver, ele já está em outro lugar. Sim. E eu não sei, é como fosse assim uma fuga para tentar encontrar alguma coisa, né? Exato. Eu me sinto assim. Outra coisa, Zait, interessante, é que nem um jornalista nos perguntou: mas como pode, no Sul, ter pessoas de origem anussita? Pode. Tem. Né, pela dinâmica do país, né? Isso. Muito embora a perseguição que iniciou no século XVIII, ou que se fortaleceu no século XVIII, fez com que muitos judeus fugissem para os sertões, né, para outras regiões do país, né? Além da questão do desenvolvimento econômico. Exato, as pessoas vão se mudando para locais como que nós onde podemos ter um cara aqui, melhor, né, dos seus pais com origem do Maranhão e do Piauí, que teve a sua formação no Rio de Janeiro e hoje está aqui no Sul. Exato. Então essa é a dinâmica do país, né, como ele se desenvolve. Então não é de causar estranheza, de que haja anussitas no Sul também, com essas origens. Você que está chegando agora, compartilhe agora mesmo esse link,
Estamos falando aqui sobre a origem dos sobrenomes, como investigar e se todos os sobrenomes têm mesmo origem marrana. E essa coisa de Como que se mobilidade. misturam? O próprio Chico Buarque, nessa música que você acabou de citar, é exatamente isso. O meu avô era paulista, o meu pai era paulista, o meu avô baiano, o meu bisavô mineiro e meu tataravô baiano. Então, você vê que a coisa é... Eu também. A família do meu pai, de origem do Pernambuco, Maceió, e da minha mãe também. A família da minha mãe também, com origem do Pernambuco. A minha avó era Fialho dos Reis, o meu avô Oliveira, por parte de pai. Por parte de mãe, aí tem Silva, tem Dourado, tem Meireles. Então a coisa é meio... tem por todo lado, judeu. Típico anucita, típico marrano. Zainte, nós sabemos que a própria expedição de Pedro Álvares, quando começou a explorar, né, apareceram alguns judeus já como cristãos novos. Dentre eles nós temos aqui Gaspar Lemos. Gaspar Lemos, exato. Que nome que é esse aí, Zainte? Gaspar Lemos, ele era... O nome dele judaico é Eliarro Libner. Libner. Nome de Gaspar Lemos. Era um judeu. Um dos expedicionários, né? Outro judeu também. Fernando de Noronha. Fernando de Noronha, ele obteve do rei de Portugal a exclusividade da exploração do Brasil, com a promessa de enviar todo ano uma embarcação cheia de produtos da terra, né, ao rei. E ele, durante anos, ele explorou isso. Fernando de Noronha. Bom, então nós já começamos aí, do princípio, explorar sobre a origem desses nomes, né? É interessante que o sobrenome dos capitães da armada de Pedro Álvares Cabral. Vamos lá, vamos explorar um pouquinho. Então diz aqui, ó. Pedro Álvares Cabral. Né? Judeu. Pedro Ataíde. Nuno Leitão da Cunha. Zanro de Tovar. Simão de Miranda. Nicolau Coelho. Bartolomeu Dias. Luiz Pires. Gomes da Silva. Pinha. Dias, Lemos, Ataíde, Noronha são os nomes dessa expedição que exploraram aqui. Então nós partimos desse princípio. A expulsão que resultou de Portugal, a conversão forçada, a expulsão da Espanha, a conversão 1492. Forçada de Portugal em 1497 por Dom Manuel, já começou essa mudança de nomes. Como nós temos aqui toda essa expedição composta de descendentes de cristãos novos. E como Zaite disse no seu comentário, não é suficiente, né, você constatar no sobrenome do seu pai, da origem da genealogia do seu pai ou da sua mãe, constatar nomes possíveis de marranos ou cristãos novos. É importante somar isso a outros indícios, né? Formando-se uma árvore genealógica, nós temos hoje, já, para contribuir com essa pesquisa, o livro dos culpados, sim, né, da revelação dos documentos da Torre do Tombo, já surgiu o nome do livro, o livro dos culpados. Por quê? Porque a Inquisição colocava nele todos os culpados, todas as pessoas que estavam sendo julgadas pela Inquisição. O Zaite comentou aqui uma coisa importante, que a própria igreja ela tinha uma acepção, né, de não assimilar o cristão velho com o cristão novo. Exato. Então ela identificava nas suas fichas, nos seus documentos de registro de batismo, aquele que era cristão novo. A identificação, cristão novo. Né? Exato. Ou seja, é possível ter pessoas que trazem o mesmo nome, ou ter o mesmo nome, cristão velho e cristão novo. Exato. Convém fazer essa pesquisa, né? Com
maior ou menor dificuldade no meu caso, eu moro aqui em Ponta Grossa, no Paraná. Vou ter que ir até São Raimundo Nonato, onde nasceu meu pai, para a partir dali ir até onde nasceu meu avô, a partir dali minha avó, enfim. A família vai ser uma coisa difícil, mas é um projeto que eu tenho. Sim. Então, com maior ou menor dificuldade, cada um vai chegar lá. Exato. Então, esse livro, que já é das vítimas, né, dos que foram julgados na Inquisição, o livro Nome dos Culpados, Nome dos Condenados. Né? Hoje nós temos aqui um outro livro, um outro título que foi elaborado pelo professor e historiador Paulo Valadares, professor paulista, que é o famoso Dicionário Sefaradi de Sobrenomes. Então tá aqui. Ó. Não sei se vai ser possível ver, né, Shimon? Dá para ver? Então tá aqui, ó. Essa obra, né, do professor paulista, o historiador Paulo Valadares, que traz aqui a história, né, também baseado nas vítimas, a história desses nomes, como aqui nós descrevemos aqui os primeiros que fizeram a expedição com Pedro Álvares Cabral, dos nomes dos cristãos novos. Então tá aqui o teu nome, o nome dos teus pais. Agora, isso somado, Zait, às demais evidências, né? Então ter aqui o nome não é suficiente. Ter o nome associado de um cristão novo, porque de quem que ele adotava os nomes? Cristão novo, na sua conversão, adotava o nome de um cristão velho. Então existe o mito de que também só os judeus, só os cristãos novos, adotavam nomes de plantas, de profissões e de barrancos e de... Esses nomes já vinham tradicionalmente em Portugal, então já existia, né? Já existia nomes de profissões, de plantas, que já eram usados pelos cristãos velhos, né? E que no momento da conversão forçada, eles adotavam o nome. Outra característica importante na tradição oculta judaica era a necessidade de mudança de nome. Eles constantemente trocavam o nome. Então, se hoje ele chamava Pinheiro, amanhã mudava o nome. Miranda. A família da minha mãe é toda assim. É toda assim. Daí, a minha mãe era para ser Silva. Ela usou o sobrenome Dourado. Ela era para ser Silva, porque o pai dela é Silva. Era Silva. Então, de repente, a pessoa pode usou o nome da mãe. João Ferreira da Silva Lopes. Imagina. Pronto, aí completo. Já reforça, né? Já reforça o dicionário sefaradita em uma só família. Inclusive existe, né, algumas reportagens. Vamos até seguir aqui uma ordem alfabética, né, Zait? Deu alguns sobrenomes. De repente identifica aqui esses nomes aqui dos seus familiares. Vamos ver se eu encontro aqui essa reportagem. Aqui, ó, pronto. Vamos aqui identificar alguns desses nomes. Tem tantos nomes. Organizados por ordem alfabética. Esses nomes, pessoal, então, são resultados da pesquisa do Livro dos Culpados, o dicionário Sefaradi de sobrenomes. Ó, do A, Abreu, Abrunhosa, Afonseca, Afonso, Aguiar, Aires, Alain, Alberto, Albuquerque, Afonso, Almeida, Alonso, Álvaro, Alvarado, Alvarenga, Alvarez, Álvares, Alvelos, Alves, Alvin, Alvorada, Amado, Amaral, Andrada, Andrade, Anata, Antunes, Araújo, Arrabaca, Arroio, Arroja, Aspanhão, Assunção, Ataíde, Ávila, Aves, Azeda, Azeredo e Azevedo. Então aqui algumas amostras, né? Só no ar. Só no ar. Então segue-se toda essa ordem, né? Como Barbosa,
Bandes, Batista, Barata, Barbalha. É muito no Rio, tem muito barata. Bendes e outros nomes. Cabral, Cabreira, Cardoso, Carreira, Carrilho, Casqueiro, Castanho, Castelo, Castilho, Castro, Coelho, Cordeiro, e assim sai, assim vai, Zaide, né? No Rio tem uma rua chamada Barata Ribeiro, Avenida Barata Ribeiro, que é justamente dado esse nome em homenagem ao pai do Agildo Ribeiro, que era Agildo Barata Ribeiro, aquele humorista. Né? E ele foi militar, ele ganhou o nome de rua em Copacabana, uma das principais. Iliade, Escobar, Espadilha, Espinosa, Esteves, do F, Falcão, Faria, Farinha, Faro, Quarto, Pebos, Fernandes, Ferrão, Ferraz, Ferreira, Fialho. Fialho? Do meu pai. Fialho. Figueiredo, Figueirosa, Flores, Fogaça, Fontes, Fraga, Fragoso, França, Francês, Francisco, Franco, Freire, Freitas, Fraóis, Furtato, Gabriel, Gago, Galante, Galego, Gasto, Gonçalves, Gouveia, e assim sai. Guerreiro, Guzmão, Gutierre, Henrique, Homem, Jorge, Jubim, Macedo, Machado, Magalhães, Maia. Estima-se por baixo que 10% da população brasileira, por baixo, bem por baixo, sejam belianos, sim. Bem por baixo. Eu não gosto de usar o termo marrano. Bem pessimista, né? Isso aí é um bem pessimista, porque é o seguinte: o historiador Sérgio Buarque de Holanda, que é o professor de ninguém mais, né? De ninguém mais e ninguém menos de Anita Novinsky, né? Assim que eu entrei aqui pelo portão, eu chamei o Zakai. E tivemos uma conversa, né? E cada uma dessas... Aqui nós temos fotografias, pinturas, né? De rabinos, com a Torá, com crianças lendo a Torá, enfim, os dizeres que nós temos ali Enfim, essa coisa me chamou de uma forma que eu não sei dizer como, eu sei que me atraiu de forma... Me tomou a alma. Me tomou a alma e acabou, levou. Sabe? Eu não sei... A atração é uma coisa que aconteceu e pronto. Aí de lá para cá, cada ponto de Torá que eu leio, cara, às vezes eu fico arrepiado de ler aquilo, é um tesouro. É como aquela parábola do homem pobre que foi no tesouro do rei para pegar durante 24 horas o que quisesse. É Torá. Aquilo ali você lê uma paraxá daquelas, você lê uma aliá daquelas, você lê um capítulo, você lê... Aquilo ali são tesouros. Você lê, entende, procura os comentários dos nossos sábios a respeito daquilo. Ali embaixo da Torá tem alguns comentários. Em outros livros você vê outros comentários a respeito do mesmo assunto, da mesma paraxá. E isso te enriquece de uma maneira tal que te dá uma alegria. Você fica rico. Eu não estou brincando. Você enriquece. Sensibilidade da alma. É o que o Zaid está descrevendo. Sabe aquela sensação de que você tem de alguns lugares que você pensa assim, eu já estive aqui. Déjà vu. Né? Eu já estive aqui antes, eu já vi isso aqui antes. Eu já falei com essa pessoa antes. Então aquela sensação de ter estado ali, de ter participado daquilo. Zaid, a minha filha recentemente encontrou com a foto de um sábio da Idade Média e ela olhou para mim sério e falou: pai, nós já estivemos na casa desse homem aqui. O senhor lembra? É claro, é coisa de criança, mas aquilo me arrepiou.
E são sensações, né, que a alma emite desse contato, né, de que muitos anuncitas, muitos marranos brasileiros estão tendo, né? E o que faz a pessoa investigar sobre suas origens, na verdade, é a palpitação da alma. É o chamado da alma. A alma que faz você querer saber se você tem origem judaica, né? É exatamente ela. Então, quando você associa a história de Israel e você fala assim, eu já estive aos pés do Monte Sinai. Você é arrebatado. Eu já ouvi palavras de Torá aos pés do Sinai. Pronto. É ela que vai motivar a busca sobre suas origens. Não tem origens quando prova de que não consegue, quando você não consegue passar por alguns testes das mitzvot, de que a tua alma não conseguiu cumprir aquilo ali, então de repente você vai saber de que não é portador desta essência, né? Você estava falando aí a respeito do Monte Sinai e tal. Aquele mapa de Israel, aquela terra pequenininha que tem ali. Quando eu era criança, eu sempre gostei de ver mapas, né, de ver. Mas aquela terrinha ali sempre me atraía de alguma forma, de algum jeito. Sempre eu ficava olhando a bandeira, a Magen Davi, as listas azuis. E eu sempre ficava olhando e imaginando como é que é essa terra. Como é que é isso aí, né? E vamos, Israel. Por quê? Testemunha, né? Testemunha, Zayt. Por quê? Sei lá. O Zayt está participando conosco o Victor Rodrigues, Daniel Benavraham, Sandra Morim, o Varley Remanescente diz: Shalom, me considero um Bnei Noah e estou 100% com o judaísmo, principalmente de vocês, Bneanos sim. Muito obrigado pela sua participação, né? E por estar conectado conosco. Whitney também diz, manda shalom, é um remanescente e diz, meu sobrenome é Santo, Kadosh, Santo. Né? Tem alguma coisa a ver com as origens judaicas? Santos, Total. sim. Né? Santos tem sim. Vamos já ver, inclusive vamos consultar aqui, vamos ver se nós conseguimos. Não é uma promessa, não. Meu nome é Warley Santos. Sou de Belo Horizonte, Minas. Vamos ver aqui, Santos. Guilherme Lima. E tem também Franciele Oliveira Costa. Pessoa. Oliveira e Costa. Bom. Então são as pessoas que estão acompanhando aqui, que participam no chat, né, da nossa transmissão. Zayt, então, essa é uma das evidências, né? É claro, o sobrenome existe o livro dos culpados, né? Que é um resultado dessa perseguição do antissemitismo, que trazem mais de 18 mil sobrenomes. A Anita Novinsky, ela só no século XVIII ela localizou mais de 1000 sobrenomes. 1.800. 1.800 sobrenomes. Só no século XVIII. Ou seja, isso é uma pequena parte dos documentos que ela teve contato. Certo? Uma pequena parte dos documentos da Torre do Tombo que ela teve contato resultou em 1840, eu acho, aproximadamente, dos nomes, né, desses brasileiros que foram condenados ou foram julgados, né, e considerados culpados. Culpados. Bom, a outra evidência, além da ficha de batismo, é o registro de batismo. O nome que consta no livro dos culpados, o dicionário de sobrenomes sefaraditas, a sensibilidade da alma e, pessoal, muito importante, as tradições ocultas da família. Tá? Isso é, na verdade, o que mostra de que foram mantidas
resquícios, né, das tradições de comportamento que tinha só, a isso sim. É possível ter o cristão novo e o cristão velho ter o mesmo nome e sobrenome? Ou seja, então se você tem um sobrenome de cristão novo, não prova nada. Tem que pesquisar. Agora eu tenho, Shimuel, eu tenho do meu bisavô, da minha bisavó, da minha tataravó, no registro de batismo dela consta cristão novo. Pronto, você já tem uma evidência, né? Soma-se a isso comportamentos ocultos dessas tradições de que tinham essas famílias. Do sepultamento, né? Da mortalha, de quando morria alguém na casa, do contato com a carne de porco, dos oratórios de que tinham na casa, de quando entrava na igreja e se é que frequentava a igreja. Tomados a essas tradições criptojudaicas que tinha os judaizantes. Os judaizantes são os cristãos novos que poderiam ter semelhança no nome e sobrenome, mas se distinguiam pelo comportamento oculto que se desenvolveu, dando uma grande herança da cultura brasileira. Eu tive lá o Ronaldo Gomlewski, ele fez uma palestra a respeito de cristãos novos, né? E teve uma pessoa lá que deu um testemunho muito interessante. Ele estava fazendo uma viagem pelo Nordeste e entrou numa casa de uma família muito pobre. E à noite, quando ia anoitecendo, essa senhora, ela acendeu 2 velas e começou a fazer movimentos assim. Ele olhou assim, quase rolou lágrimas, né? Aí ele perguntou, o que a senhora está fazendo? Ela falou, não sei, a minha mãe fazia, eu também faço. Olha só. Como é que foi perdido isso? Como é que isso foi... De que forma agressiva, cara, que as pessoas tentaram matar uma judaica, cara. É isso, elas acabavam escondendo, né, suas origens. Escondendo as suas origens. Escondendo atrás de um outro comportamento novo, né? Então, um novo comportamento revela, é ele que revela a origem dos seus antepassados. Então, se foi preservados... o casamento endogâmico era um dos comportamentos que não só praticado pelos judeus, como a própria igreja se esforçava de que não houvesse assimilação, de que o cristão velho não se casasse com o cristão novo. Então, e esse esforço era mútuo, porque não havia interesse do cristão novo assimilar-se com o cristão velho. Isso. Então, eles também tinham um casamento endogâmico, que é o casamento de primo com primo. Uhum. Na minha família tem muito. Então, casamento entre primos no Nordeste é uma coisa muito comum. Muito comum. Né? E inclusive aqui no Sul, de pessoas que vieram da onde? Do Piauí, do Maranhão, do Rio Grande do Norte, do Pernambuco, da Bahia, de Minas. Então, esses comportamentos, essas práticas, né, que... Shimuel, eu consegui provar que o meu tataravô tem o registro, né? Tem no registro de batismo a descrição cristão novo. Bem, isso serve para provar, para humilhar, para que você seja acolhido como judeu de novo? Não serve, porque não existe esse rastreamento desse tempo para cá, né, da assimilação de que teve na família. Agora, por muito tempo, desde o século XVIII, esse casamento endogâmico, que era casar-se entre primos, entre parentes, para manter essa linha, né, por muito tempo preservou esses costumes e essas tradições. Porque aqueles em que a Inquisição não conseguiu levar para a fogueira, não conseguiram levar para Portugal para serem julgados e condenados, fugiram para o sertão. Fugiram para os interiores do Nordeste. Onde não podiam ser caçados. Fugiram para outras regiões do Brasil. Alguns jesuítas eram cristãos novos, como José de Anchieta, Antônio Vieira. Eram padres, eram jesuítas que eram cristãos novos. E que, de certa forma, perseguia.
Tem um seriado que chama Chica da Silva, que foi produzido pelo SBT, se eu não me engano. Chica da Silva mostra, na verdade, a chegada dos inquisitores, né? E mostra a perseguição feita aos judeus cristãos novos que estavam no Brasil. Então, pessoal, o teu sobrenome é uma evidência a ser perseguida e associada com outras evidências, né? Somando-se todas elas, o que elas provam, Zay? Prova para você mesmo, né? Prova, ela dá a você um poder de decisão, de fazer retorno e de buscar e de recuperar as origens de que foi roubado, de que foi tomado. Eu tenho, na parte da minha mãe, Zayt, e meus tios, eles tinham um padrão de vida, e minha mãe é a irmã mais velha dos meus tios. Quando faleceu a minha avó, o avô, ele acabou contraindo um outro casamento e doou a minha mãe e os meus tios para uma outra família. A minha mãe e esses meus tios tiveram o registro mudado. Mudaram o registro. Inclusive, um dos tios, né, que viram essa cena, porque minha mãe, com 7 anos de idade, era mais velha. Mas a minha tia, que tinha acho que 4 anos, ela traz trauma de lembrar da separação, de ser dada para uma família totalmente estranha. Ali, muda o teu padrão de vida e a pessoa fala assim, agora você vai se chamar não sei o que, Oliveira. Então, isso acontece e aconteceu de ser roubado das suas origens, ser tirado pela intolerância religiosa e pela perseguição das fortunas de que traziam os judeus. A Inquisição era uma lei do confisco, né? Era uma outra lei chamada Plano Collor, Plano Verão, qualquer outro nome. Lá, com o mandatário da igreja, confiscando os bens. Falou, bom, vamos achar uma forma de confiscar os bens dos judeus. Então vamos criar o crime judaizante. Todo aquele que for pego, suspeito de crime judaizante, terão os bens confiscados. Então era uma medida econômica de intolerância, somada à intolerância. Né? A intolerância de que a coisa era tão vergonhosa que em 1600, o rei de Portugal, se não me engano, 1500 e alguma coisa. O rei de Portugal, ele criou um decreto dizendo o seguinte, olha, se você me der uma determinada quantia, você vai poder livremente exercer o teu judaísmo. Aí as pessoas deram, pagaram e tal. Menos de 10 anos depois, aí outro decreto, aquele primeiro decreto perdeu validade e o valor agora era muito maior. Tiveram que pagar também. Pouco tempo depois, perdeu todo o valor. Então, a coisa era feita só para tomar a riqueza, porque o povo hebreu é um povo muito trabalhador, muito lutador, um povo que não descansa, um povo que trabalha e luta. E com isso é premiado com a fortuna, com o dinheiro, muitas vezes, às vezes não, né? Não são todos, claro, mas muitos deles são. E esses que são premiados eram vistos, né, pela coroa e pela igreja como fontes enormes de riqueza. E eles tomavam. Uhum. Muitas pessoas eram incentivadas a fazer a delação com o objetivo de receber a metade daquele confisco. A metade era para o delator, a metade era para a Era a lei da recompensa. Lei da recompensa. Lei da recompensa. Então, absurdo. Hoje ainda existe, inclusive no Brasil, algumas pessoas são procuradas, alguns criminosos de alta periculosidade, inclusive no Rio de Janeiro, né? Os chefes do tráfico foi aumentado para R$10 mil a informação de onde se encontra essa pessoa.
Então esse incentivo era dado a pessoas que fossem, o que denunciasse, né, a prática judaizante, que era um crime. Ele recebia parte do confisco, né, de que a igreja fazia aquele criminoso judaizante. Zainte, nós temos aqui a Sueli, que fala assim, bisavós eram Teles e Soares e até hoje casam entre primos. Tá? Sueli. Confirmando uma prática aí, minha família tem muito do casamento endogâmico. O casamento endogâmico já era uma prática percebida já em Abraham. Abraham, depois Isaac e Jacob fizeram questão de ter o casamento entre parentes para preservar a clã, né? Exato. E preservar o legado fosse mantido ali na família para que não tivesse uma assimilação. Daniel Ben Abraham, já estive aqui. Sinto muito isso, né? Aquela sensação, o Daniel está descrevendo aqui, já estive aqui. Uma situação antiga, tenho 16 anos, nunca imaginaria que estaria aqui agora e extremamente interessante. Estou extremamente interessado pela fé judaica, com aquela sensação de que já uma estive. chama, né? Eu já estive aqui. Então, isso Como é que comum. tu vai explicar, né? Isso? E é a primeira evidência que as pessoas têm, Não há como mesmo explicar. antes de ter contato com o judaísmo. O que é o judaísmo? A reza em hebraico, a canção em hebraico, contato com uma sinagoga. Você nunca teve um contato desse, mas mesmo assim é como se aquilo te atraísse. E quando você tem, então, esse contato, que aí você passa a ter a confirmação, bom, eu já vi isso, eu já vi aquilo, eu já ouvi isso, eu já estive aqui, né? Eu já vi essa pessoa antes. Essas sensações, ela cancara. Exatamente. Ela escancara. A coisa vem e invade o teu espírito, invade teu coração. Você não tem como barrar isso, não há como. Então, pessoal, estas são as formas. Ter por si só o sobrenome não prova nada, né? Porque cristãos novos e cristãos velhos compartilharam Mesmo sobrenome. mesmo nomes e sobrenomes. Porque os cristãos novos adotavam o nome de cristãos velhos, né? Isso nós já falamos, né? Então estamos reforçando. Tem o sobrenome, então vá buscar a origem de seus pais, do seu pai, da tua mãe, e uma evidência muito importante é o comportamento cripto-judaico das tradições ocultas que se formaram nessas famílias perseguidas pela intolerância religiosa da igreja. Aí. Zainte, agradecemos aqui a participação dos nossos amigos, Sim. né? Do Daniel, Muito da bem-vindos. Sueli, da Franciele, de todas as pessoas. E comentário importante do Zainte aí, do testemunho, né? Do chamado, né? Do chamado. Eu digo chamado porque não tem outra palavra. Eu digo que é um chamado, mas não sei explicar o quê. Eu sei que o Magno Davi sempre me impressionou muito, sempre me impressionou demais. E outros símbolos, né? O quadrático, um amigo meu, judeu, eu tive com ele agora há pouco tempo, há uns meses atrás, eu tive com ele lá no Rio. Ele levou uma vez uma Torá para a sala, no Pedro II, eu estudava no colégio Pedro II, ele levou uma Torá e aí ficou mostrando para nós. Cara, aquelas letras ali do quadrático, aquele negócio me fascinou. Não sei, fascinou, eu achei bacana. Ele nem lembra, tu acredita que ele nem lembra desse fato? Desse contato com a Ele Torá. não lembra. Você levou, você mostrou, Assim, para ele é uma O primeiro coisa tão contato natural. com as letras Você sagradas não esquece, você não esquece. Lashon HaKodesh, da língua sagrada. E para concluir, o meu pai era paulista, meu avô pernambucano, O meu bisavô mineiro. o meu bisavô mineiro, meu tataravô baiano, Meu maestro soberano foi Antônio Brasileiro. Assim despedimos, agradecendo a você a participação e convidamos as novidades do nosso canal e esteja conosco. No YouTube, eu quero convidá-lo
a inscrever-se nesse canal e ativar as notificações. Compartilhe este vídeo agora mesmo com os seus amigos. Fazendo isso, você nos ajudará na divulgação desta porta, a porta da casa dos Binei Anussim. Vamos, ajude-nos a ir mais longe com esta programação. Shalom!